Oi gente, tudo bem? A gente está aqui para mais uma aula de Química e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre propriedades coligativas. A primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é por que a gente está tendo essa matéria. Eu acho que o Lucas, a última aula foi do Lucas, né? Ele falou sobre radioatividade e logo após a aula dele a gente teria essa aula de propriedades coligativas, mas eu me perdi um pouquinho no calendário e eu não consegui mandar para vocês, então eu já peço desculpas por isso. Como era uma aula pequena, relativamente pequena, porque é mais um apêndice, algo importante, mas relativamente simples, eu decidi mandar essa aula melhor, porque eu tava viajando, então ou eu iria fazer bem corrido, então eu decidi esperar um tempo maior e aí mandar pra vocês do jeito que eu sempre mandei, com a luzinha e etc. Por isso que vocês vão receber essa aula depois, quando eu for mandar as próximas aulas que são minhas, de hidrocarbonetos, tá? Então esse é o meu primeiro pedido de desculpa. Essa aula é a aula continuação da aula da semana passada. Então, um apêndice. E, apesar dela não ter nada a ver com radioatividade, né, como eu já disse, ela é extremamente importante para os vestibulares. Às vezes não cai tanto no Enem assim, porque é um assunto bem pontual, mas pode aparecer, e se aparecer a gente tem que acertar, tá bom? O que é mais ou menos propriedades coligativas? Eu vou tentar fazer com duas perguntas, eu vou tentar explicar mais ou menos o que a gente vai ter na aula de hoje. Por que quando a gente coloca duas panelas no fogo, com água, na mesma temperatura, a mesma quantidade de água, e numa a gente joga sal, por que a panela que tem sal demora mais tempo para ferver? Por que se a gente for pegar para cozinhar um alimento muito duro, é mais fácil de cozinhar esse alimento numa cidade litorânea, numa cidade ao nível do mar, do que numa cidade mais alta? Por que quando a gente vai ferver água, por exemplo, no litoral a gente ferve a água a 100 graus Celsius e no topo do Monte Everest a gente ferve a água a 88 graus Celsius? Isso tudo são perguntas que possuem explicações físico-químicas por detrás delas. E essas explicações vão estar na aula de hoje, na nossa aula de propriedades coligativas, tá? Então vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa saber para a gente começar a falar sobre propriedades coligativas é o que é pressão de vapor. Pressão de vapor é uma palavra que vai aparecer durante toda a aula e ela tem uma definição que é: pressão de vapor é a pressão exercida pelos vapores acima de um líquido a uma dada temperatura constante. Escrevi mais ou menos aqui: a pressão dos vapores acima de um líquido a uma dada temperatura constante. E essa explicação ela pode ser meio confusa, tipo, hã? O que rolou? Então eu vou tentar dar um exemplo. Vamos supor que a gente tem um recipiente, que eu desenhei aqui. Um recipiente com água dentro. E esse recipiente está aberto. Se o recipiente está aberto, isso quer dizer que essa água está evaporando. Então estão saindo bolinhas dela, né? Deixa eu colocar mais para cima para não ficar confuso. Estão saindo vapores dessa água. Lentamente ela está evaporando. Se a gente deixar isso aqui aberto, ele vai evaporar. Mas eu não quero deixar aberto. Eu quero falar sobre pressão de vapor. Quero falar qual que é o conceito disso. Então eu vou colocar uma tampa, pra gente entender mais ou menos o que tá rolando. Quando eu coloco uma tampa... Deixa eu colocar uma tampa aqui, bem improvisada. Tá, supondo que isso aqui é uma tampa. A gente tampou o recipiente. Vocês vão ter que ser meio imaginativos aqui, porque eu não desenho muito bem. Aí, agora que a gente tampou, continua evaporando. Continua saindo vapores. A gente está tendo os vapores, só que agora eles estão presos. Vai ter um momento que a gente vai ter os vapores aqui, eles estão evaporando, né? Vai ter um momento que os próprios vapores vão começar a condensar. Lembra que evaporar é do líquido para o gasoso e condensar, condensação, é do gasoso para o líquido. Vai ter um momento que os vapores vão voltar ao estado líquido. Então os vapores vão começar a também voltar a ser água líquida. Isso é normal. Mas vai ter uma hora que se você olhar para esse sistema, ele vai estar em equilíbrio. Mas na realidade o que aconteceu é que a mesma quantidade de vapores que estão evaporando estão condensando. A gente chama isso de equilíbrio dinâmico. Na realidade ainda está tendo a evaporação e condensação, mas eles estão no equilíbrio. Não muda a quantidade de vapores e não muda a quantidade de água gasosa e não muda a quantidade de água líquida. Nesse cenário que a gente tem, se a gente colocar um manômetro aqui em cima, um medidor de pressão, ele vai dar uma pressão, que é a pressão relativa a esses vapores aqui.
Essa pressão que ele aponta chama pressão máxima de vapor ou pressão de vapor do líquido. Eu sei que no primeiro momento fica tipo meio... o que isso tem a ver? Mas é basicamente isso, gente. Quando a gente deixa um líquido preso numa dada temperatura, pensando sempre que essa temperatura nunca mudou em nenhum momento, ele vai começar a evaporar. Depois que ele fica evaporando muito, vai ter muito vapor aqui, vão começar também a condensar esses vapores, eles vão voltar a ser água. E quando ele chegar num equilíbrio, essa pressão que tem aqui dentro é o que a gente define. Os cientistas definem empiricamente com a pressão máxima de vapor ou a pressão de vapor, tá? Esse é o conceito de pressão de vapor. Por enquanto a gente tá bem no teórico mesmo, mas é importante pra gente ter como base. Daqui a pouco a gente vai entrar na prática e a gente vai entender melhor o que significa pressão de vapor no dia a dia e nos exercícios, tá? A última coisa que eu quero falar antes de eu trocar a lousa pra vocês é o que tem a ver, o que influencia na pressão de vapor. A quantidade de líquido influencia? Muda a pressão de vapor? Não. Essa é a primeira coisa que a gente precisa parar pra pensar. Quando a gente for falar dos fatores que influenciam a pressão de vapor, a gente vai pensar em ligações intermoleculares, e a gente vai pensar em temperatura. A gente não vai pensar em quantidade de líquido. Eu tô falando isso porque é meio que não é uma pegadinha, mas é algo que confunde mesmo. Então, quando a gente pensar em quantidade, a gente tem que lembrar que ela não altera a pressão de vapor. Se eu pegasse aqui, por exemplo, uma caixa pequenininha. Se eu fizesse o mesmo experimento com a mesma água, na mesma temperatura, numa caixa d'água, iria ser o mesmo resultado. E a pressão que iria marcar aqui iria ser a mesma, tá bom? A quantidade de água não interfere. A quantidade do líquido não interfere na sua pressão de vapor. Mas o que interfere? As ligações intermoleculares. Se vocês lembrarem de química inorgânica, a gente tem algumas ligações intermoleculares, tipo de polo, ligações de hidrogênio. Essas ligações intermoleculares, elas fazem diferença. A ligação de hidrogênio é a mais forte, vocês lembram? Ela é mais forte que de polo, que é mais forte que de polo induzido. Essa é a ordem que a gente tem. Isso é de cada líquido, mas eu vou explicar um pouquinho do porquê que isso faz diferença na pressão de vapor. Você concorda que se eu tenho um líquido que faz ligações intermoleculares mais fortes, ou seja, faz mais ligações de hidrogênio, por exemplo, é mais difícil ele evaporar? Então vai ser mais difícil ele soltar vapor? Isso quer dizer então que a pressão de vapor dele vai ser menor. Quanto mais forte a ligação intermolecular, menor é a pressão de vapor do líquido, tá? Isso é importante. Isso quer dizer também que como líquidos diferentes têm ligações intermoleculares diferentes, cada líquido vai ter uma pressão de vapor sua a determinada temperatura, tá? Isso é importante a gente lembrar também, ok? Continuando aqui, então a gente entendeu que a primeira coisa que interfere são as ligações intermoleculares. Quanto mais forte a ligação, menor será a pressão de vapor. Outra coisa que influencia é a temperatura. A gente está falando aqui que tudo isso tem que ser feito a temperatura constante. Porque se muda a temperatura, muda a pressão de vapor. Se eu esquento isso aqui, não vai começar a evaporar mais água? Então, se eu fico esquentando o líquido, a quantidade de vapores aumenta. E com a quantidade de vapores aumentada, a gente tem, consequentemente, uma pressão aumentada também. Então, a pressão de vapor aumenta, ok? Então, isso também é algo a se pensar. Quanto mais forte a ligação intermolecular, menor vai ser a pressão de vapor de um líquido. E quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor de um líquido. Com tudo isso concordado, eu vou apagar a lousa e eu volto para falar um pouquinho mais sobre pressão de vapor e ebulição, tá bom? De lousa trocada, mas o tema continua o mesmo. A gente vai continuar falando sobre pressão de vapor. Agora, vamos dar uma olhada um pouco mais para ebulição.
Foi logo que eu comentei no começo da aula. O que é ebulição? Ebulição nada mais é do que a passagem de um líquido para o gasoso. Então, de uma matéria do estado líquido para o estado gasoso. É um processo físico. A ebulição, em outras palavras, o que ela é? A gente pode falar que a ebulição é quando a pressão de vapor de um líquido se iguala à pressão atmosférica. Vocês sabem o que é pressão atmosférica? Eu imagino que vocês tenham estudado isso em física já. Pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce na gente. Então, por exemplo, se eu tenho um líquido aqui, esse líquido está sofrendo pressão atmosférica do ar. Quando a pressão de vapor ela iguala a pressão atmosférica, a gente pode falar que esse líquido está entrando em ebulição. Ele está fervendo. Isso acontece, é bem lógico. Lembra que agora há pouco, quando eu apaguei a lousa, eu falei que a temperatura, se a gente aumentasse a temperatura, a gente ia aumentar a pressão de vapor? Então, quando a gente coloca uma panela com água e a gente começa a aumentar a temperatura, a gente também está aumentando a pressão de vapor. Então, quando a gente coloca uma panela e liga o fogão, aumenta a temperatura da panela, da água, a gente está aumentando a pressão de vapor. E com o aumento da pressão de vapor, se essa pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, a gente tem uma ebulição acontecendo. E aí começa a ferver. Deu pra entender mais ou menos? Então, basicamente, pra gente agora, nessa aula, a gente vai pensar: ebulição é quando a pressão de vapor de um líquido se iguala à pressão atmosférica. Tá? A pressão atmosférica é sempre a mesma? Não. Na maior parte dos exercícios, se vocês já fizeram exercício de física e tal, que usa a pressão, vai falar que considere a pressão atmosférica igual a 1. Mas a pressão atmosférica igual a 1, ela só acontece mesmo em cidades litorâneas, que estão no nível do mar. Aqui a gente tem a pressão atmosférica igual a 1. Eu coloquei uma cidade litorânea brasileira, que é o Rio de Janeiro, aqui, para exemplificar. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem essa pressão de 1 atm. Mas em Uberaba, por exemplo, que é 800 metros de altitude em relação ao nível do mar, a gente não tem uma pressão de 1 atmosfera. A gente tem uma pressão, vamos pensar, será que a gente tem uma pressão maior ou menor? Pensa, a pressão não é a quantidade de força, de pressão que o ar exerce, porque pressão nada mais é do que a força sobre a área. Então a pressão não é nada mais do que a força do ar exerce em determinada área. Então pensa, onde que será que tem mais ar em cima? Será que a gente tem mais ar em cima do Rio de Janeiro, que é tudo aqui, ou mais ar em cima de Uberaba? Como Uberaba tem uma altitude maior, tem menos ar em cima de Uberaba e mais ar em cima de Rio de Janeiro. Então a gente pensa que cidades litorâneas possuem uma pressão maior. Cidades mais altas possuem uma pressão menor. Então a pressão que acontece em Uberaba não é de 1 atmosfera, é um pouquinho menor, tá? E no Monte Everest, então, é bem menor. Monte Everest é a 4.000, mais de 4.000 metros de altitude. Entendeu? Continuando aqui, gente, o que eu vou falar pra vocês? Se a gente pega, então, pra ferver uma água no Rio de Janeiro, e a gente coloca lá no fogão pra ferver a água e tal, porque vocês estão vendo que eu tô usando muito esse exemplo, mas ele é o mais lúdico, que é algo do dia a dia. Se a gente pega e vai ferver a água, e a gente coloca no fogo, a gente vai ter que esperar a água chegar até uma temperatura de 100 graus Celsius para ela começar a ebulição dela. Então ela vai demorar mais para chegar a essa temperatura de 100 graus Celsius. Só que, se a gente fizer o mesmo experimento em Uberaba, não vai precisar chegar até 100 graus Celsius. Porque ele vai começar um pouquinho antes. Porque você entende que a pressão atmosférica aqui, ela é menor? Então a pressão de vapor para começar a ebulição também pode ser menor. Já que a ebulição é quando a pressão atmosférica se iguala à pressão do vapor. Se a pressão atmosférica é menor, a pressão de vapor é menor. Como a temperatura e a pressão de vapor estão diretamente proporcional, a temperatura necessária também é menor. Eu não sei dizer, é experimental, eu não sei dizer quanto que a água vai ferver em Uberaba, mas talvez ferva 98 graus Celsius, sabe? Já é significativamente menos. E no Monte Everest, por exemplo, ferve a 88 graus Celsius. Bem menos, entendeu? Vou fazer uma pergunta pra vocês, que é uma pergunta interessante. E caso apareça algo assim, porque o Enem gosta muito de interdisciplinarizar com a nossa própria vida, né?
Se eu perguntasse pra vocês assim, onde que é mais fácil a gente cozinhar um alimento duro? É mais fácil a gente cozinhar o alimento duro numa cidade litorânea, tipo Rio de Janeiro, Santos, ou numa cidade que não é litorânea, que tem uma altitude mais elevada, tipo Uberaba, São Paulo, que é 700 e poucos metros de altitude. Onde que é mais fácil eu cozinhar um alimento duro, tipo uma batata? É mais fácil no Rio de Janeiro. Mas aí você pensa, nossa, mas no Rio de Janeiro, que precisa de uma temperatura maior pra gente chegar, tipo, a gente gasta mais tempo. Mas é exatamente por isso. No Rio de Janeiro, a gente não vai ferver a 100 graus Celsius a água. Então, quando a gente colocar batata lá dentro, vai estar mais quente. Aqui em Uberaba, quando a gente colocar a batata pra cozinhar, a água vai estar um pouquinho mais fria, assim, vamos dizer. Porque em Uberaba, a água ferve numa temperatura um pouquinho menor do que numa cidade litorânea. É mais ou menos essas nuances que eu quero que vocês entendam. E é mais ou menos o motivo disso. Por trás de toda essa lógica, a gente tem a ideia de ebulição e de pressão de vapor. Por trás de tudo isso, tem a justificativa de que a ebulição nada mais é do que a gente igualar a pressão de vapor com a pressão atmosférica. Tá? Eu vou apagar a luz e já volto. Voltei, gente. E eu tenho um pedido pra fazer pra vocês. Tá vendo esses nomes aqui? Não se desesperem. De verdade, eles são mais simples do que parece ser. Na realidade, eles são interpretações de algo. Agora é a hora que nós vamos falar de propriedades coligativas de verdade. Essas aqui são as propriedades coligativas. Mas não é difícil. É meio que quase um decoreba, porque na realidade as três, tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia, estão falando da mesma coisa. Eles estão interpretando a mesma coisa. E eu escrevi aqui embaixo. Adicionei um soluto não volátil a um solvente. Um solvente puro. E agora? O que vai acontecer se você adicionar um soluto não volátil a um solvente puro? Vão acontecer três coisas principais. E é isso que eles estão analisando. Se vocês ficarem com isso na cabeça, talvez fique um pouquinho mais fácil de entender o que são essas coisas. E talvez fique menos confuso na hora de parar pra pensar e falar assim, mas e aí, qual que é a diferença um do outro? É a interpretação. Essa vai ser a diferença principal, tá? Então vamos começar falando sobre o que é essa frase. Adicionei um soluto não volátil, ou seja, que não evapora, a um solvente. O que seria um soluto não volátil? O sal de cozinha, NaCl, o açúcar, tudo isso é soluto não volátil. E aí um solvente puro pode ser o quê? Pode ser água. Então na realidade o que ele está falando é, joguei sal na água. E aí? O que aconteceu? Vamos pensar aqui. Tonoscopia. A tonoscopia fala assim, ao adicionar um soluto não volátil a um solvente puro, a gente vai perceber o abaixamento da pressão máxima de vapor dessa solução. O que isso quer dizer? A gente já entendeu um pouquinho sobre o que é pressão de vapor, agora a gente vai tratar a pressão de vapor um pouco mais naturalizado. Se você ainda tiver dúvidas sobre o que é pressão de vapor, sobre como ela está relacionada à ebulição e etc., pode me falar, eu mando um áudio, faço outro vídeo explicando o que vocês precisarem. Então vamos falar sobre tonoscopia. Então isso quer dizer que se a gente fizer isso, jogar açúcar na água, a gente vai ter um abaixamento da pressão de vapor. Por quê? Quando a gente joga açúcar na água, vou fazer um exemplo aqui, o que está rolando é, estamos colocando um solvente, um soluto, no solvente, que é a água. Esse soluto tem relações entre as moléculas e isso vai dificultar que esse líquido evapore. Com essa dificuldade em gerar vapor, a gente então vai ter menos vapor. Com menos vapor, a gente tem o quê? Uma pressão de vapor menor. Tá? Continuando a partir daqui. Então, a primeira coisa que a gente entender é joguei sal na água, joguei açúcar na água, vai abaixar a pressão de vapor da água numa mesma temperatura, tá? Se eu misturar lá a pressão de vapor que era antes, na mesma temperatura, ela vai diminuir, ok? Que outra coisa que vai acontecer, gente? Olha o que a ebulioscopia fala. Ao adicionar um soluto não volátil a um solvente puro, ocorrerá
o aumento da temperatura de ebulição. Como assim? Isso quer dizer que se você colocar uma água com sal no fogo, no fogão, para ferver, e uma água sem sal, que foi a que eu dei o exemplo na primeira, quem vai ferver mais rápido? A água sem sal. A água sem sal vai ferver mais rápido porque ela tem uma pressão de vapor maior. E lembra que a gente falou que para entrar em ebulição, a pressão de vapor precisa ser igual à pressão atmosférica? A pressão atmosférica não mudou, mas a tonoscopia falou pra gente que se a gente adicionar um soluto não volátil, a pressão de vapor diminui. Se a pressão de vapor do líquido diminui, ele vai ficar mais difícil de igualar a pressão atmosférica, que é maior, e ele vai ficar mais difícil de entrar em ebulição. E isso é bom. Isso é bom porque às vezes a gente tem algumas substâncias, às vezes a gente coloca, por exemplo, no motor do carro e tal, para tentar dificultar o líquido de evaporar. Porque nem sempre é bom que o líquido evapore. Às vezes no motor do carro, por exemplo, eu não sei porque eu não entendo muito bem, mas sei que acontece lá também, existem líquidos que não podem evaporar tão facilmente com as temperaturas altas do motor. Então a gente coloca esses aditivos para que dificulte que essa água, esse líquido evapore. E funciona. E isso é a ebullioscopia. Tá? E o que é a crioscopia? A crioscopia fala, ao adicionar um soluto não volátil a um solvente puro, a gente vai ter o abaixamento da temperatura de congelamento. Congelamento nada mais é do que passar do líquido para o sólido, tá? Lembra, do sólido para o líquido é fusão, e do líquido para o sólido a gente está congelando. Então a gente pode falar que é a temperatura de congelamento, de solidificação. Solidificação é o nome certinho, tá? Mas assim, aqui a gente pode colocar congelamento. Eu acho que até congelação é válido, mas não tenho certeza agora. Então a crioscopia nada mais fala do que, se você colocar gelo na água e colocar numa forminha de gelo e colocar no congelador, vai ficar mais difícil de congelar. Talvez você nem congele. Enquanto se tivesse água pura, congelaria. Entendeu? Ele tá falando que quando a gente adiciona esse soluto não volátil, as temperaturas de congelamento vão cair. Então, por exemplo, que essa parte pode ser um pouco confusa, então presta atenção. Se a temperatura era de 0 graus Celsius para congelar, agora vai ser menos 2. Esse é o exemplo. Então a temperatura caiu. Quando a gente fala que vai abaixar a temperatura, a gente pensa assim, abaixou, vai ficar mais fácil. Não. Abaixou a temperatura de congelamento, vai ficar mais difícil congelar. Entendeu? Se antes eu conseguia congelar 0 graus Celsius, agora eu preciso estar a menos 2 para congelar. Ele vai ficar líquido mais tempo. Entendeu? A crioscopia também ajuda em várias coisas. Por exemplo, em países que são muito frios, eles têm que colocar substâncias na gasolina, por exemplo, em alguns líquidos, para não congelar. Porque pode congelar dentro do carro. E isso não é bom. Então, se a gente coloca solutos não voláteis dentro desse líquido, a gente tem um abaixamento da temperatura de congelamento. E fica mais difícil que a solidificação aconteça. Fica mais difícil que passe para o estado sólido. E isso basicamente é isso, gente. Vocês viram que são 3 nomes diferentes, mas que estão falando da mesma coisa? Ao adicionar um soluto não volátil a um solvente puro, o que rola? É isso que rola. O último detalhe que eu gostaria de falar, deixa eu apagar aqui só para eu conseguir colocar. O último detalhe que eu gostaria de falar é esse aumento da temperatura e o abaixamento da temperatura é constante. Eu não vejo muito exercício, eu nunca vi muito exercício falando sobre isso, mas isso é muito importante. Que a temperatura, ela aumenta ou abaixa temperatura de maneira constante em relação ao mol. Peraí, o que isso quer dizer? Em relação à quantidade de mol de partículas que a gente está adicionando. Vou deixar a tonoscopia um pouco para o lado, porque ela não fala de temperatura. Então vamos focar na ebullioscopia e na crioscopia. Eu posso dar um exercício falando assim, ó. A cada mol de partículas de NaCl que eu adiciono num líquido, na água, então a cada mol de partículas de sal que eu adiciono na água, eu tenho um aumento
de 2,5 graus Celsius na temperatura de ebulição. Eu sei que é aumento, porque se está adicionando um soluto não volátil, tem que aumentar. Então ele falou isso pra gente, que toda vez que a gente coloca NaCl aqui dentro, a gente tem esse aumento de 2,5 graus Celsius. E aí ele conta que a gente jogou 1 mol de NaCl. E ele pergunta, quanto aumentou a temperatura? E aí você já pensa assim, se 1 mol de partículas aumenta 2,5 graus Celsius, 1 mol de NaCl vai aumentar 2,5 graus Celsius e fechamos o exercício. Não pode pensar nisso. O que a gente tem que pensar? Aqui tem 1 litro, tá? Isso é importante, porque é mol por litro. 1 mol por litro de partículas aumenta em 2,5 graus Celsius. Aí supondo que aqui tem 1 litro e aqui tem 1 mol. Não, gente, não. Porque lembra que NaCl é um sal, e o sal ele dissocia, porque ele é um íon, porque é formado por íons. Lembra nossa aula de química inorgânica? A gente volta isso agora. O NaCl aquoso, ele se transforma em Na+, aquoso, mais Cl- aquoso. Todos têm a proporção de 1 para 1. 1 mol, 1 mol, 1 mol. Se aqui eu tenho 1 mol também, aqui eu vou ter 1 mol e aqui 1 mol, tá? Aqui é tudo igual, desculpa. Vai ser tudo 1 mol, obviamente. Então, quantas partículas eu vou ter no líquido? Eu vou ter Na+, e eu vou ter Cl-. Então, eu tenho 2 mols de partículas. Entendeu? Então, se 1 mol por litro aumenta em 2,5 graus Celsius, 2 mols vai aumentar o quê? 2,5 mais 2,5, 5 graus Celsius. Pode fazer uma regra de 3, aqui que é bem tranquilo. Vai aumentar 5 graus Celsius. Então, essa seria a resposta a essa mini perguntinha que eu fiz, mas eu nunca vi caindo de verdade isso no vestibular, mas tá na matéria. E a mesma coisa acontece com a crioscopia. Ele poderia falar assim, que a cada mol por litro de partículas, mas lembra isso, partículas, não é moléculas, é sempre partículas, é isso que vai valer, a quantidade de partículas. A cada 1 mol por litro diminui 2,5 graus Celsius. Aí ele fala, eu coloquei 0,5 mols, quanto que vai ficar? E aí a gente vai fazendo as contas, tá? Presta muita atenção com litro, que às vezes não é 1 litro, às vezes é tipo meio litro, e a gente precisa fazer uma regra de 3 antes de começar. E é isso, caso apareça. Deixa eu só pensar se estou esquecendo de falar alguma coisa sobre essas propriedades. Acho que não. Acho que é isso. Esse aqui é difícil de aparecer. Mas basicamente é algo bem teórico, propriedades coligativas. É só isso que eu acho de conta, que pode aparecer, mas eu nunca vi também. É só esse negócio. E lembrar que sal dissocia, tá? E se fosse, por exemplo, açúcar, se fosse C6H12O6, que é a molécula de glicose. Se a gente estivesse colocando, em vez do sal de cozinha, a gente estivesse colocando 1 mol de glicose em 1 litro, estaria certo. Porque a glicose, ela não faz ligação covalente. Ligação covalente não da glicose, ela não vai dissociar. Não forma íons. A glicose não forma íons. Como a gente não tem a formação de íons, ela ficaria inteira. Ela só fica molhada lá. Fica C6H12O6 aquosa. Aí, se em vez de NaCl aqui fosse C6H12O6, a gente estivesse colocando 1 mol e eles falassem que a cada mol por litro aumentasse 2,5 graus Celsius, estaria certo, seria 2,5 graus Celsius. Espero que não tenha ficado confuso essa última parte, de verdade. É porque é um assunto que já passou, que a gente já falou, de química inorgânica, falando sobre, por exemplo, os sais dissociarem, a glicose não dissociar por ser covalente e etc, tá bom? Ok, propriedades coligativas, já enrolei demais, mas é isso. Se tiver qualquer dúvida sobre esses 3 termos, é mais coisa de entendimento e decoreba. Pode me mandar. Vamos só falar para finalizar esse apêndice sobre osmose. Eu vou apagar a luz e já volto. Ok, gente, vamos falar um pouquinho sobre osmose, mas antes de falar o porquê que a gente tá falando sobre osmose. Porque eu sei que já deve ter gente olhando assim, meio torto pra mim, pensando assim, por que ele tá repetindo o tema de biologia, que a gente já tá cansado de ver em biologia, porque eu sei que vocês têm muita aula de osmose em biologia, mas é uma matéria que a gente normalmente dá também na química, em propriedades coligativas, e cai muito no Enem. Mas isso aqui cai muito, tem muita questão de osmose no Enem. Então eu realmente gostaria de passar por isso mais uma vez, mesmo que vocês já tenham tido, e a gente trabalhar um pouquinho, tá?
aproveitando que a gente tá falando de pressão também, de líquidos, então eu acho legal. O que é a osmose, gente? Tá no PowerPoint. É um fenômeno espontâneo que acontece quando a gente tem dois líquidos separados por uma membrana semipermeável, em que a gente tem um líquido que está mais concentrado que o outro. E aí o que é que acontece? Do líquido que está menos concentrado, a gente tem uma passagem de água do solvente, desculpa, não necessariamente água, mas a gente tem uma passagem do meio que está menos concentrado para o meio que está mais concentrado, buscando o equilíbrio das concentrações. O meio que está menos concentrado nós chamamos de meio hipotônico, o meio que está mais concentrado nós chamamos de hipertônico. Hiper de mais, hipo de menos. Então vamos supor aqui que eu tenho algo assim, separado por uma membrana semipermeável no meio. Então tem uma membrana semipermeável. E aí a gente tem de um lado, nós temos um líquido A. E do outro lado nós temos um líquido B. Considere que o líquido B está muito mais concentrado que o líquido A. Então o líquido B, como a gente chama, hipertônico. O que vai acontecer? Vai passar, não sei, aqui tem, deixa eu cair. Aqui tem mais soluto, vai começar a passar soluto de cá pra lá? Não é isso que é osmose. Até na biologia tem esses transportes que passam soluto, mas osmose só passa solvente. Não esqueçam disso. Então, o que vai acontecer? Como esse meio aqui está menos concentrado, vai começar a passar dele para cá, para tentar dissolver as moléculas que estão aqui. Buscando o quê? Buscando a isotonomia. Não, buscando que fique o meio isotônico. Vou falar assim, agora me confundi. Buscando que fique isotônico, que fique igual, entendeu? Fique equilibrado, que as concentrações fiquem iguais. E se isso continuar para sempre, isso vai acontecer. Tá? Gente, era mais isso que eu queria falar para vocês. Eu vou pegar um exercício aqui pra gente fazer. Vou colocar na tela enquanto isso, o exercício. E aí, porque a gente possa resolver um exercício de osmose que caiu no Enem, porque normalmente quando cai osmose, cai bastante. E aí a gente pode encerrar. Então vamos lá. Osmose é um processo espontâneo, vou ler aqui com vocês. Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução de 0,15 mol por litro de NaCl possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana A imersão de uma célula humana em uma solução de 0,2 mol por litro de NaCl tem como consequência A, e aí ele coloca 5 alternativas. Basicamente o que ele falou ele falou que a célula humana ela tem uma concentração de 0,15 mol por litro de NaCl. E a célula humana, como a gente sabe, ela tem uma membrana semipermeável. E ele vai colocar num recipiente que está 0,2 mol por litro. Se aqui fora está mais concentrado do que aqui dentro, o que vai acontecer vai começar a passar água do meio hipertônico, ou seja, do meio que está mais concentrado. Vai começar a passar água do meio hipotônico, do meio que está menos concentrado, para o meio que está mais concentrado, para a gente tentar dissolver. Então a gente vai ter a passagem dissolvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Vamos ver qual alternativa fala mais sobre isso. A dissorção de íon sódio mais sobre a superfície da célula. Difusão rápida de íons Na+, para o interior da célula. Não. Diminuição da concentração das soluções presentes na célula. Vai diminuir a concentração da solução presente dentro da célula. Se ela começa a perder solvente, ela está perdendo água, vai aumentar a concentração lá dentro. Transferências de íons Na+ da célula para a solução, também não faz sentido. Transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução.
Sim, isso faz sentido. A gente vai ter a transferência do meio hipotônico para o meio hipertônico. A gente vai ter, sim, essa transferência. Ok, então vamos finalizar. Na aula de hoje, que foi uma aula mais rápida, a gente falou um pouquinho sobre propriedades coligativas. Antes de iniciar essa matéria, a gente aprendeu um pouquinho sobre o que é pressão de vapor, sobre como pressão de vapor nada mais é do que a pressão exercida pelos vapores de um líquido acima dele numa pressão constante. Logo após isso, a gente falou um pouquinho sobre ebulição. A gente entendeu que ebulição é quando a pressão de vapor de um líquido se iguala à pressão atmosférica acima dele. E aí a gente começa a ebulição. A gente falou também sobre como a pressão atmosférica é diferente em alguns lugares. Como ela é maior no litoral, no nível do mar, e como ela é menor em cidades mais altas, tipo Uberaba. E como isso impacta na nossa vida. Continuando, a gente falou sobre as propriedades coligativas, a gente falou sobre tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia, e a gente entendeu que na realidade são interpretações diferentes para a mesma coisa. Então, quando a gente coloca um soluto não volátil num solvente puro, o que vai acontecer? A gente vai diminuir a pressão de vapor, que é o que a tonoscopia fala. A gente vai aumentar a temperatura de ebulição desse líquido, que é o que a ebulioscopia fala. E a gente vai diminuir a temperatura de congelamento do líquido, que é o que a crioscopia fala. Por último, a gente revisou um tópico que vocês já aprenderam na biologia, que é a osmose. E a gente fez um exercício sobre osmose. Basicamente foi isso que a gente fez nesse apêndice. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar enquanto assistem esse vídeo mesmo. Tá bom? Muito obrigado, gente. Tchau!